E aí, pessoal, vamos aqui fazer uma revisão para o oitavo ano, né? O capítulo, gente, é o capítulo 10, 11 e 12, certo? A página 114 a 137, se eu não me engano. Então vamos logo começar, gente, aqui com esse questionamento aqui sobre os países desenvolvidos, né? Os países desenvolvidos, gente, eles têm uma melhor qualidade de vida, as pessoas têm uma melhor qualidade de vida, né? Como alimentação, moradia, boas condições de serviço de saúde, incentivo ao lazer, à educação, à cultura, comparado aos países economicamente mais fracos, né? No caso Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, África. Esses países assim, eles têm uma qualidade de vida da população de menor qualidade, né? Com menos acesso a serviços de saúde, menos acesso à alimentação, a boas qualidades de moradia, boas condições de vida. Em comparação a esses países desenvolvidos, a diferença é muito grande, né? O salário é muito maior, né? Então, qual é o fator que faz com que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor? É a renda per capita, gente. É o salário, é o dinheiro. Porque o país rico, quando o salário é bom, a pessoa pode pagar um plano de saúde bom. Quando o país não é um país subdesenvolvido, um país pobre, né? Um país pobre, as pessoas não têm bons salários, então não pode utilizar de um serviço privado melhor, né? Aí a pessoa fica refém do serviço público de má qualidade. Então, os países desenvolvidos têm essa diferença, né? Da renda per capita ser muito maior, o salário ser uma diferença muito grande e as pessoas têm acesso a esses serviços com uma qualidade melhor, né? Inclusive alimentação, né? Gente, o ponto que a gente acabou de ver aqui foi na 114, né? Aí a gente vai aqui para 115. A 115 já começa aqui com um texto legal, né? Que é esse aqui. As melhorias nas condições de vida da população, além de contribuírem para a redução da taxa de mortalidade, promoveram um aumento significativo da expectativa de vida. O que é a expectativa de vida? É as pessoas ter mais tempo de vida, né? Viver mais, né? Como a pessoa viver mais, né? Existe a questão de uma boa alimentação, existe a questão da pessoa ter uma boa educação, da pessoa ter bons hospitais na região, da pessoa ter um poder aquisitivo melhor, ter salários melhores, né? Então, com tudo isso em mãos, a qualidade, a expectativa de vida ela vai aumentar. Países como o Japão, o Canadá, a Nova Zelândia, os Estados Unidos aumentaram a expectativa de vida das pessoas fazendo isso, né? Investindo em quê? Em saneamento básico, que é o tratamento de água, rede de esgoto, a maior disponibilidade de médicos, de leitos hospitalares, de laboratórios e clínicas, além de bons planos, né, de apoio ao amparo à velhice, né, pessoas que têm boas aposentadorias, por exemplo. No Brasil isso está muito distante, né? Nós temos uma expectativa de vida de entre 76 e 78 anos, né? Enquanto outros países aí têm 84, 88 anos a expectativa de vida. A vida média de um japonês, por exemplo, 88 anos, né? Então, existe essa diferença da qualidade do serviço oferecido e a expectativa de vida, né? E a qualidade do serviço oferecido em países mais pobres e a expectativa de vida. Então, um Serra Leonino, por exemplo, uma pessoa de Serra Leoa, né? Não sei se pronuncia a pessoa que nasce em Serra Leoa, Serra Leonino, não sei se é assim. Mas vamos supor esse país aí, lá a expectativa de vida é 55 anos, né? No Haiti a expectativa de vida é baixa porque as pessoas não têm um serviço de qualidade, né? Então tudo isso atrapalha a expectativa de vida, né? Gente, um ponto que você deve levar em consideração também é aqui na a página seguinte, né? Começa na 114, 115 tem uma, 116 tem outra, ó. A questão do investimento em tecnologias nos países mais ricos, né? Os países mais ricos, gente, eles têm feito, né, um investimento muito grande na parte tecnológica. Diminuir o investimento em algumas coisas como auxílio, né? Auxílio de governo para as pessoas poderem ter
uma qualidade de vida melhor. Então, tem muitos países, alguns países, não estou dizendo todos não, né? Alguns países que estão diminuindo esses investimentos e estão deixando a desejar, né? Então isso gera uma pobreza. Um fator também que auxilia muito isso é a questão do avanço tecnológico. Então quando você troca troca o processo, dentro do processo de fabricação de alguns produtos, você troca a mão de obra manual, né? A mão de obra humana, pela robotização, pela máquina, né? Você vai deixar muita gente desempregada. Consequentemente, isso vai aumentar a pobreza. Isso é um fator muito importante, né, que vai conduzir a pobreza de uma forma mais acelerada, certo? Gente, um ponto relevante que vocês têm que olhar na 117, ó, o envelhecimento da população. Tem muitos países ricos que estão enfrentando um problema do envelhecimento da população. Quando os países investem muito na questão de cuidar das pessoas mais idosas, né, as pessoas mais idosas demoram muito a morrer. Então o governo vai ter um gasto mais prolongado com essas pessoas, porque elas vão ter uma expectativa de vida melhor. E por conta também de muitas pessoas terem seus trabalhos, estarem morando na cidade ser uma vida mais corrida, uma vida mais complicada do que no campo, que é uma vida mais tranquila, as pessoas evitam ter muitos filhos, tal. Então essa coisa de diminuir a quantidade de filhos, né, de diminuir a taxa de natalidade, isso vai apresentar e está apresentando já em alguns países, na Europa, por exemplo, na Itália já apresentou isso, né, na década de 2010, e tem outros países que está apresentando agora na década de 2020, que é o problema de não ter jovens para trabalhar, pessoas com idade para trabalhar. Então tem muitos idosos e muitas pessoas para gerar essa renda, porque quem mantém as crianças na escola, com saúde, educação, lazer, pagando seus impostos, e também os idosos, mantém os idosos nos hospitais, pagam, no processo da velhice, no lazer, na aposentadoria, se precisar de hospital, manter também o acesso ao hospital. Quem mantém isso, pagando os impostos, trabalhando, é a classe de idade média, né? Vamos dizer assim, de uma idade mediana, né? E entre 18 anos e 59 anos, são pessoas que estão na ativa, trabalhando, né? Então essas pessoas, quando diminui também a arrecadação de impostos. Então os países vão enfrentar, e alguns já estão enfrentando esse problema, né? E não ter mão de obra. Já indo aqui para o capítulo 11, a gente tem que ver uma questão, né, que os países eles procuram fazer blocos econômicos, né? Existe aqui blocos entre o Brasil, Paraguai, Argentina, os Estados Unidos, o México e o Canadá. Alguns países europeus têm a União Europeia, tem a Bacia do Oriente também, deixa eu olhar aqui outra, tem aquele grupo da África, né, liderado pela África do Sul. Então são vários grupos, vários blocos econômicos que vêm fazendo com que os países se unam para ter uma força, né? Essa força, essa união gera melhores fluxo, né, de mercadorias e de capitais, certo? Gerando lucro para os países de desenvolvimento, né? Por exemplo, nós temos aqui o NAFTA, né, que é formado pelos Estados Unidos, o Canadá e o México. Deixa eu ver aqui, ó. O Mercado Comum do Sul, que é o Mercosul, que é o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, né? Nós temos aqui o NAFTA, né? Os polos econômicos, né? No NAFTA, não sei se é aqui nessa página que a gente está falando sobre o NAFTA. Eu acho que é mais para trás, gente, um pouco. Deixa eu só voltar aqui. Dá uma pausazinha aqui. Tá aqui, gente, era na página seguinte, né? Na 121. Uma região que tem zona de livre comércio, né? No caso, é o NAFTA, que é um bloco formado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos, o México e o Canadá, né? Nós temos aí. Ó, a gente pulou lá para o capítulo 12, certo? A página 130 já. Olha, o continente americano é o segundo maior continente do planeta, com aproximadamente 42 milhões de quilômetros quadrados, menor apenas do que a Ásia, certo? Esse continente, gente, ele tem aqui o Estreito de Bering, né? O Estreito de Bering, gente, é uma regiãozinha onde separa, bem aqui, ó, nesse cantinho onde tem Groenlândia, tem o chamado Estreito de Bering, né? Que separa a América do continente asiático.
certo? Então vocês deem uma olhada nesse mapazinho aqui, né? Deem uma olhada nesse textinho, a divisão geográfica entre o continente asiático e o continente americano. Dizem que na história, né, os homens que vieram da Ásia, eles passaram por esse Estreito de Bering. É mais ou menos 50, 80 quilômetros de largura, é água, certo? Só que a maior parte do ano, gente, lá é congelado. Por isso que os historiadores acreditam que os homens vieram por lá, né? Os homens americanos. Ainda sobre esse questionamento aqui, nessa mesma página, a gente tem um pontozinho aqui, né, que eu quero que vocês examinem. América do Norte, América Central e América do Sul, certo? Essas três divisões aí dessas Américas. Por exemplo, a América do Norte, ela possui a maior extensão territorial, né? Essa parte amarela aqui, onde tem o Canadá, Estados Unidos e o México. É formada por 3 países e também pela maior ilha do mundo, que é a Groenlândia, o território que pertence à Dinamarca. Os principais paralelos que perpassam esse território são o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Isso daqui é a América do Norte, certo, gente? Ó, gente, aqui na página seguinte, ó, na 131, né? A gente falou aqui da 130, foi isso? A gente estava aqui na 130, né? Agora a gente está na 131. Estão vendo esse nomezinho aqui, ó, pré-colombianos? Isso aqui eram os povos, quando os europeus chegaram aqui nessa região, gente, chegaram aqui na América, já existiam vários índios, né? Esses índios que existiam, e existem, né, aqui no Brasil e tal, muitos índios que existiam nos Estados Unidos, eles recuaram para dentro do interior norte-americano, assim como aconteceu no Brasil, né, no processo de colonização dos europeus. Os índios foram expulsos de suas terras e entraram mais para dentro. Então eles eram chamados de pré-colombianos, povos pré-colombianos. Olha, gente, continuando aqui. As colônias de povoamento foram construídas principalmente por ingleses, que tinham o objetivo de estabelecer um território que hoje corresponde às áreas do Canadá e Estados Unidos. Essa região foi uma colônia de povoamento, diferente de uma colônia de exploração. Uma colônia de exploração você vai para explorar, e uma colônia de povoamento você vai para morar, construir, fazer uma cultura e ficar por lá, né? Isso é uma colônia de povoamento. O Brasil foi uma colônia de exploração. Os Estados Unidos e o Canadá foi colônia de povoamento, certo? Lá eles trabalhavam, plantavam, colhiam, vendiam as suas mercadorias para a Europa, inclusive a própria Inglaterra, que era a metrópole dos Estados Unidos, né? Ela deu ordem para os colonos construir manufaturas, né? Pequenas fábricas que eram os objetos feitos na mão, por exemplo, chapéu, roupas e várias outras coisas que eles lá produziam e vender para os ingleses, né? Então isso foi um incentivo à industrialização americana, diferentemente aqui do Brasil, que não se podia ter isso. Inclusive o rei de Portugal até proibiu no Brasil de possuir, o Brasil produzir os seus produtos, tinha que comprar tudo feito de Portugal, entendeu? E para finalizar, gente, aqui na 134, aliás, tem mais para frente ali um pouco ainda. As colônias de exploração, foi isso que eu acabei de explicar, né? A colônia de exploração, ela tinha mais uma cultura de plantar, com grandes extensões de plantação de café, por exemplo, aqui no Brasil, dando só o exemplo, né? De cana-de-açúcar, a exploração do pau-brasil, que foi a primeira coisa, né? Depois a exploração da cana-de-açúcar, depois a exploração do café, gado, ouro, tudo isso era exportado para Portugal. Então, com exceção do café, né? O café já foi na fase já entre império, né, e república. Mas a colônia de exploração foi uma característica, foi o Brasil, né? Tudo era levado para fora. Isso na 134, né? Nós temos aqui a independência das colônias, né? Como foi que eles se tornaram independentes. No caso do Brasil, na América, né? Aqui na América, no Chile, no Paraguai, Venezuela, Chile, Equador, Peru, tiveram um processo de independência em relação aos outros países, né? Meio que tardio, né? Mas o Brasil foi muito mais tarde do que eles, né? Muito mais tarde o processo de independência, porque mesmo que o Brasil tenha se tornado independente, ele isso eu vou até falar na prova de história, né? No caso aqui é a prova de geografia. A gente vai falar um pouquinho na prova de história sobre essa questão, certo? Para a gente poder ter uma ideia de como isso aconteceu, certo, gente? Eu tentei me estender aqui na parte da história, mas vamos deixar para a parte da história mesmo. Então,
Gente, se inscreva no canal, ajude o canal da gente aí, pra gente manter esses vídeos que facilita muito a aprendizagem de vocês, viu? Então você vai lá, curte, comenta, se você puder se inscrever, né? Ajuda muito. Valeu!